cidade grega. E aí chegamos ao nosso conteúdo de hoje, no período clássico, certo? Que vai corresponder ao século 6, ao século 4 a.C. Opa, como é que do 6 ao 4? Lembra? Antes de Cristo. É do maior para o menor, é uma contagem regressiva aí até o ano zero, ok? Então nesse período ele é o momento máximo da sociedade ateniense. Na próxima aula nós vamos estudar sobre atenienses e sobre espartanos, vem aí muita coisa legal. Mas por hoje você precisa saber que a cidade de Atenas, no período clássico, teve o seu momento mais glorioso, mais maravilhoso. É o momento da filosofia de Platão, Sócrates e Aristóteles. Mas os gregos, eles também tiveram muitos conflitos no período clássico. O período clássico é marcado pelas guerras médicas. O que é guerra médica? Guerra entre médicos? Tem nada a ver. Guerra médica é a guerra entre persas e gregos, quando os persas tentaram dominar os povos gregos, tentaram dominar toda a Grécia. E aí nessa tentativa de dominar a Grécia, os gregos se organizaram na famosa Confederação do Delos, ou seja, vamos juntar a galera, formar um grande exército e vamos vencer os persas, que já estavam dominando geral, dominaram todo mundo. E aí você vê a imagem aí do 300, do rei Leônidas, o rei espartano Leônidas, os 300 de Esparta. Que filme fantástico! Pois é uma história que se conta quando na batalha de Termópilas os 300 de Esparta seguraram todo o exército persa até que os gregos chegassem, os exércitos gregos das várias cidades chegassem para enfrentar o exército persa e acabaram botando eles para correr e ninguém conseguiu dominar a Grécia. Bom, nesse momento pelo menos, né? Então, muito legal, guerras médicas. Por que médica? Porque os persas, eles se uniram a um outro povo, isso na sua organização, chamado Medos. Então ficou Medo Persa, Medo Persa. Então acabou se chamando esses povos de Medos e as guerras com os Medos, guerras médicas. Porque os Medos, os persas, eles acabaram invadindo e fazendo guerra com muita gente. São as guerras iniciadas pelos povos Medos, pelos povos persas, contra os povos, múltiplos povos, inclusive os gregos. Inclusive eles foram quem libertaram Jerusalém, por exemplo, do cativeiro babilônico, dominando ali, né, o antepassado aí deles, ok? Mas vamos lá, continuando. Mas aí o que acontece? A cidade de Atenas, ela que estava liderando essa confederação do Delos, que era a união de todas as polis. E por que Delos? Porque tinha uma ilha chamada Delos, que é onde eles guardavam os armamentos, suprimentos, e cada polis tinha que mandar uma grana lá para Atenas, tinha que dar um dinheiro todo direto para eles ali, frequentemente, para manter a guerra, para manter, porque Atenas quem distribuía os recursos e administrava. Quando acabou a guerra, o que Atenas achou? Mano, eu sou o cara. A cidade de Atenas achou que poderia ser o quê? A líder de todas as cidades. Só que grego não pensa assim. Grego não está acostumado com o negócio de alguém mandando neles. Cada cidade é cada cidade, lembra? Eles são polis, eles são cidades independentes. E aí, eles não quiseram essa parada não. Aí o que acontece? Esparta, os treteiros, os briguentos. Esparta diz, esse negócio não está certo. Esparta junta uma galera também, cidades da região, e forma a Liga do Peloponeso. Agora a Liga do Peloponeso, o time de Esparta vai jogar contra o time, guerrear, né gente? Vamos falar certo. Vai jogar é uma brincadeira. Vai guerrear contra o time de Atenas. A Liga do Delos contra a Liga do Peloponeso. Essa chamada Guerra do Peloponeso, que durou 27 anos, né? Iniciou no ano 431. Cara, foi muita luta, as duas cidades guerreando, mas quem saiu bem? Quem saiu bem foi Esparta. Só que isso saiu caro para todo mundo. Sabe por quê? Essa guerra enfraqueceu muito as cidades
gregas. Enfraqueceu muito, acabou que facilitou para os vizinhos de cima da Macedônia, a gente já vai falar deles, poderem aproveitar aquele momento, estava todo mundo fraquinho, porque muito tempo de guerra, e invadir geral. Então, Liga do Delos contra a Liga do Peloponeso contra a Liga do Delos, Esparta contra Atenas e Atenas contra Esparta e mais as cidades vizinhas. Então a gente tem dois conflitos grandes, guerras médicas, guerras entre todos os gregos unidos contra os persas. Guerra do Peloponeso, gregos divididos em Liga do Delos, liderada por Atenas, Liga do Peloponeso, liderada por Esparta, vão brigar e vai todo mundo se dar mal. Bom, nesse período então nasce a filosofia clássica, que a gente já viu, né, que a gente já falou um pouquinho, melhor dizendo aqui, né? Mas olha só, como é que nasce a filosofia? A filosofia nasce, ou melhor dizendo, ela floresce em Atenas por conta do próprio tempo livre, o chamado ócio, a desocupação. Mas não é que é vagabundo, é porque tem alguém trabalhando para eles. Então, para a filosofia surgir em Atenas e se tornar tão poderosa, é preciso uma série de contextos político, social, por quê? Econômico. Por quê? Porque o escravo trabalhava deixando a elite, né, os grandes da sociedade, livres para pensar. Né? Eles não precisavam trabalhar na agricultura, não precisavam trabalhar na roça, não precisavam trabalhar braçalmente, eles tinham livre, né, para pensar, tempo livre para pensar e refletir sobre as coisas da cidade, sobre as questões da polis. É aí que nasce política. Pensar sobre as questões da polis, pensar sobre as questões da cidade. É isso, política. Fazer política é isso. Então, polis e política, aliás, política, nasce da palavra polis, ok? Cidade, interessante. Então, essas cidades eram extremamente importantes, como a gente já começou a falar. Essas polis eram cidades-estado. O que significa isso? Que é uma cidade independente. Ela é uma cidade que tem política própria, ela tem seus deuses, ela tem tudo isso daí. Mas o que é interessante na filosofia é que eles discutiam muitas coisas, precisava ter tempo para isso. Por isso, a filosofia nasce lá, porque os escravos trabalhando, os atenienses, eles gostavam muito do trabalho escravo. Eles não gostavam de trabalhar, mas eles se dedicavam ao pensamento. E aí, só para eu finalizar aqui a questão da polis, retomando um pouquinho, lembrar a vocês então que a polis é uma cidade independente, ela tem governo próprio, ela tem religião própria, ela tem muitas vezes leis próprias, moeda própria. Cada cidade é como se fosse um país, entendeu? Não tem o Brasil, que tem as suas leis, tal, Argentina, Uruguai, Paraguai. Apesar de a gente viver todo mundo na mesma região, a gente tem as nossas leis diferentes, certo? Só que a gente não pode dizer que nós somos iguais aos gregos. Por quê? Porque eles tinham a mesma língua, os aspectos culturais eram os mesmos, um pouco diferente. Eu usei esse exemplo só para você entender como eram as cidades. Eram como que pequenos países que falavam a mesma língua, tinham muito em comum, mas cada um tinha sua independência, sua autonomia. Isso é que torna uma cidade-estado, ou seja, numa cidade-país. E aí, como os gregos se enfraqueceram devido àquela guerra do Peloponeso e tudo mais, isso se tornou uma oportunidade para que os macedônicos invadissem aquela região. Pois é, invadiram. Esse período, então, que vai vir depois do período clássico, é o período helenístico. Olha que interessante, heleno. Pois é um período em que o pensamento e a cultura daqueles povos gregos da Hélade se expande para vários lugares, chegando até a Índia, galera. Chegando até a Índia. Mas quem levou isso? Você vai saber. Bom, esse período helenístico ele vai do século III ao século II. Então, toda uma região teve sob domínio do Império Macedônico. É uma região que fica um pouco para cima da Grécia Antiga, na Macedônia. Também eram helenos. E aí, essa influência foi tão grande sobre vários dos povos,
que esses povos, ou o que eles produziram, foi tão associado ao período grego que disseram: isso aqui é uma filosofia, uma cultura, um pensamento helênico, ou seja, é um pensamento que surgiu lá na Pérsia, por exemplo, lá no Oriente Médio, vamos dizer assim, mas eles disseram: isso aqui tem influência dos gregos, então isso aqui é produção helênica. Então tudo aquilo que foi produzido naquele período, com aquelas características do pensamento e da cultura grega, foi chamado de helenístico ou helenista, né? Ok? Então os macedônicos, essa galera que habitava a região aí, lutou contra os gregos. E no ano 338, na Batalha de Queroneia, eles foram derrotados pelas forças macedônicas, que acabaram descendo ali a região e dominaram geral, galera. Dominaram geral. No ano 336, o imperador Filipe II é assassinado. Quem assume o trono? O filho dele, o Alexandre o Grande. Alexandre Magno, o Todo-Poderoso e tudo mais. Alexandre tinha 20 anos quando assumiu o reinado do seu pai. E ele morreu 12 anos depois, com 32 anos. Mas escute só, em 12 anos, esse cara dominou boa parte do mundo. Em apenas 12 anos, ele se tornou o maior conquistador da história. O cara mesmo. Então, o Império de Alexandre o Grande foi tão gigantesco, por isso o Grande, que ele tomou o Egito, Mesopotâmia, a Síria, a Pérsia, a Índia. Ele chegou até lá. Chegou em muitas regiões e ele tinha um cavalo chamado Bucéfalo. O Bucéfalo era um cavalo tão amado por ele que quando o cavalo dele morreu, o cavalo foi enterrado com honras de rei. Pois é, pedras preciosas, muito ouro e tudo mais. O Alexandre o Grande ele era meio diferentão assim, gostava muito do cavalo dele. Olha essa imagem aí, né? Então, adotando o grego como língua comum, iniciou-se um processo de quê? De interpenetração cultural, onde o Alexandre passava, ele acabava transformando aquela região numa região com influência grega. A cidade de Alexandria no Egito, por exemplo, que existe até hoje, né? Ela é em homenagem a Alexandre o Grande, ok? Existem várias cidades que ele fundou também com Alexandre, o nome de Alexandria, o nome de Bucéfalo, até cidade com o nome do cavalo dele ele pôs, mas aí acabaram mudando de nome, ok? Depois da morte de Alexandre o Grande, então, o seu reino é dividido em 3, porque eram seus generais, mas uma parte ficou para os romanos, que dominaram a região depois da morte dele. Aí o reino dele foi dividido em Ptolomeu, que ficou com o Egito, Fenícia e Palestina, Cassandro, que ficou com a Macedônia e com a Grécia, e Seleuco ficou com a Pérsia, Macedônia, Síria e Ásia Menor. Ele fica com essas regiões. Os romanos pegam uma parte também, né? Alexandria, parte do Egito ali, algumas partes do Egito, aliás, ficam com os romanos. E aí, quando os romanos dominam aquela região, acaba então o período helenístico, chegando então o período do Império Romano. Ok, meus alunos? Pois é, um bom estudo para vocês, continuem se dedicando, espero que estejam gostando. Ok? Bons estudos, tchau, tchau!